nas gravações eu tenho... Obrigada, Daniel. Eu tenho visto isso, então é isso. Agora acho que já estabilizou, então a gente espera o estar gravando ali aparecendo. Então, uma excelente tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui novamente no nosso encontro semanal do Norte e Sul do Brasil, por meio, então, das nossas mesas redondas online, né? Que é, então, uma atividade de extensão, um projeto de extensão da Universidade do Estado do Pará, com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, tendo, então, a idealização dessas mesas redondas pelo professor Carlos Augusto Pinheiro Souto, e que eu quero já, de antemão, externar a tristeza dele não estar aqui, né, e por conta disso também as desculpas dele. Ele está num procedimento com o filho dele, então desejou um excelente trabalho para nós, que nós possamos ter um excelente final de tarde, discutindo então as questões importantes que estaremos trazendo através então desse projeto de extensão que é a educação musical em tempos de isolamento social, um tema em debate. Então, como eu disse para vocês, é uma idealização do professor Carlos Augusto Pinheiro Souto, que depois me convidou, e aí, então, nós integramos com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e quero também fazer aqui uma referência muito importante também a contribuição e a organização junto, professor Rui Anderson, o nosso querido Glauber, que está sempre conosco, nos ajudando também, que hoje nos dará a satisfação de ouvi-lo, e o Daniel também, que está sempre nos bastidores nos ajudando. Então, é com carinho que eu inicio esses trabalhos e dizendo, então, que a temática que nos traz hoje, nesse dia 24 de setembro, que nos reunimos, então, a temática educação musical e o ensino remoto nas licenciaturas em música no Norte e Sul do Brasil. Reflexões a partir das perspectivas dos docentes e das discentes e dos discentes. Semana passada, nós tivemos a perspectiva dos docentes, então agora, esse momento é extremamente importante para podermos trazer este outro olhar, que é, com certeza, importantíssimo para nós, para construirmos esse novo modo de ser. Nesse sentido, então, nós teremos as presenças importantes aqui do Glauber de Jesus e da Sherida Shirley Santana, que são ambos da Universidade do Estado do Pará. E teremos também a satisfação de contar com a presença e as falas também da Bárbara Cecília Spohr e a Jennifer Heinzmann Chassot, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E quero também destacar e já passar os trabalhos e a coordenação da mesa para o nosso querido professor Wagner Alonso. E ao chamá-lo, então, gostaria de apresentar o professor Wagner, que depois apresentará os nossos acadêmicos e as nossas acadêmicas. O professor Wagner Alonso, ele, então, é graduado em administração da Universidade Federal do Pará. Ele é graduado também em licenciatura em música pela Universidade do Estado do Pará. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Pará e ele possui experiência como docente nos ensinos superior e fundamental. E possui uma experiência que é bem importante no mercado editorial e livreiro. E com muito carinho, então, eu passo a batuta para o professor Wagner, desejando a todos e a todas uma excelente tarde. E só para finalizar, quero dizer que todo este material que nós estamos gravando, nós já estamos organizando, eu conto com uma importante contribuição do Glauber, e nós, em seguida, estaremos disponibilizando para vocês, até agora nós temos cerca de 15 ou 16 gravações, para que vocês possam também participar. E, nesse sentido, a gente vai estar disponibilizando. Um grande abraço a todos e a todas, um excelente trabalho para nós, professor Wagner, com o senhor.
Boa tarde. Obrigado, professora Cristina. Eu vou só fazer um pequeno contrato social rapidamente com os nossos 4 discentes que hoje terão suas falas apreciadas por todos nós, de que, após o início das falas, quando nós alcançarmos 10 minutinhos de fala, eu vou dar um aviso no chat, para não interromper a fala de vocês, mas vai aparecer num cantinho aí, e aí você já sabe que a gente ainda tem mais 5 minutos. Obviamente, eu não serei carrasco de cortar a fala de ninguém, até porque eu não consigo falar em 15 minutos, então eu não vou cobrar que vocês consigam, mas tentem, façam um esforço, né? Todos nós vamos tentar fazer esse esforço de falar os 15 minutos, mas é um imenso prazer retornar nesses encontros das quintas-feiras. A professora Cristina já nos apresentou mais uma vez a ideia, né? E essas quintas-feiras realmente movimentaram e continuam movimentando esse período em que nós estamos, enfim, isolados e precisando continuar esse pensamento de desenvolver a universidade, a academia. E hoje é um encontro muito importante de discentes. Eu fiquei muito feliz que o professor Augusto me fez o convite dessa mediação. Eu fui professor já do Glauber, aliás, eu estou professor do Glauber nesse semestre também, aqui o nosso curso é semestral. Já fui professor da Sheridan, não tenho disciplinas com a Sheridan nesse semestre, mas já fui professor deles, e eles sabem o quanto eu tenho identificação nessa relação de, enfim, compreender e discutir os problemas a partir da perspectiva discente também, né? Então, eu fico feliz de ter recebido esse convite, e vamos dar início, então, às falas. A professora Cristina te chamou, Bárbara, de maneira paraense. Ela falou Bárbara Spor, assim que ela falou. Tá? Mas nós vamos começar com a Bárbara Spor, então, que atualmente é graduanda em bacharelado em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter e graduanda em Música, licenciatura pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS. É integrante do grupo de pesquisa Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, do CNPq e UERGS, onde realiza pesquisas na área de educação musical. É bolsista de iniciação científica pela FAPERGS, do programa de pesquisa A Fundarte e o ensino de música na região do Vale do Caí. Participa de atividades junto ao grupo de extensão a Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e ainda é cursista de violão do curso básico de música na Fundação Municipal de Arte de Montenegro, Fundarte. Em 2020, juntamente ao projeto Ação Comunitária da Fundarte, administrou oficinas de violão nas escolas de ensino fundamental do município de Montenegro. É isso, Bárbara. Vocês arrumam tempo para fazer tantas coisas ao mesmo tempo, eu sou o maior entusiasta disso. Parabéns, Bárbara. Vamos lá, por favor, a palavra está com você. Muito obrigada, professor Wagner. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. E eu espero que vindes, na verdade, né? E eu espero que a minha fala contribua para essa discussão acerca do ensino remoto, né? Que estamos todos passando e que é novidade para todos nós, né? Então, eu vou falar um pouco de como foi essa minha experiência desse primeiro semestre de música, né, na UERGS, e vou falar um pouco das perspectivas que eu tenho visto nas aulas deste segundo semestre, né, e um pouco das minhas atividades que eu faço junto à professora Cristina, principalmente, que coordena tanto o grupo de extensão quanto o grupo de pesquisa e muitas outras coisas, né. Então, para começar, todo esse período antes da oficialização de que teríamos o ensino remoto foi um tanto quanto conturbado, assim, porque a gente não sabia se a gente teria, se a gente não teria, como seria, como se daria essas aulas, se seriam só atividades assíncronas, se teriam atividades síncronas, a duração dessas atividades síncronas. E depois
esse período de conturbação, assim, foi até realmente o início, que, então, teve uma reformulação do calendário acadêmico da UERGS, e o semestre, então, o primeiro começou no dia 22 de junho, se não me engano, nas últimas 2 semanas de junho, e terminou no dia 29 de agosto. Então, ali já foi também um espanto, assim, porque seriam 2 meses de semestre, mas ocorreu tudo bem, e deu tudo certo, e foi bem interessante. Bom, inicialmente, então, teve esse processo de matrículas, né? E, então, eu consegui me matricular em 3 cadeiras, e aí é uma dica que eu dou para quem ainda vai iniciar nesse ensino remoto, é que tente frear um pouquinho nas cadeiras, que façam 3 a 4 cadeiras no máximo, assim, porque é bastante coisa, e esse tempo e espaço que a gente tem em relação ao ensino presencial e ao ensino remoto é um tanto quanto diferente, né? Então, eu comecei com 3 cadeiras, que foram Educação e Pluralidade Cultural, Prática de Conjunto Instrumental 4 e Projetos e Produções Artísticas, né? 2 cadeiras basicamente voltadas à teoria, mas também usufruíram muito da prática, e aí foi uma coisa que me surpreendeu desse ensino remoto, da questão de que a gente pode sim fazer coisas práticas, mesmo estando distantes, né? Mesmo tendo somente a virtualidade ao nosso favor. E aí foi um trabalho interessante que eu vou contar para vocês. A primeira cadeira que eu queria comentar um pouco em especial, assim, é a prática de conjunto instrumental 4, que foi toda voltada a programas de computador, a softwares de partitura, a edição de vídeo, a mixagem de áudio, e o resultado disso foram vídeos de música, né, de músicas, de repertório escolhido pelos grupos, que foi realmente em conjunto, né. Todo esse trabalho foi realizado entre todos do grupo. Então, eu tive 4 participantes nesse meu grupo de prática de conjunto, e foi bem legal o trabalho que teve. Até, inclusive, o Leonardo está aqui presente, que também estava junto nesse grupo. Na cadeira de Projetos e Produções Artísticas, também foi um pouco voltada para a teoria, porque, enfim, a gente pesquisou sobre a legislação, né, principalmente dos municípios. Foi uma coisa muito bacana, assim, porque a gente precisa conhecer a nossa área no nosso município onde a gente vive, a nossa possibilidade de atuação, né? Então, depois veio a Lei Aldir Blanc, que também foi tema da nossa aula, e a gente também pôde fazer coisas práticas, né? No mesmo sentido, criação de vídeo em conjunto, em forma mosaico, né? Com uma linha de guia, e cada um gravava sua parte em casa, depois juntava tudo num vídeo e disponibilizava. Nessa cadeira foi uma produção imensa, que eu jamais imaginei que conseguiríamos fazer em 2 meses, porque teve 3 saraus, em que 2 eram obrigatórios e 1 era optativo, se podia escolher, né? Teve os saraus, 2 saraus, em parceria com um hospital de clínicas, né? E aí eu parabenizo a professora Cristina, que era professora dessa disciplina, e também uma colega nossa, Nicole, que conseguiu organizar todo esse material dos vídeos e disponibilizou de uma forma muito legal, assim, para a realização desse sarau. Também teve o sarau A Arte dos Meus Sentimentos, que foi um sarau voltado para a turma, que a gente escolheu um sentimento e realizou um vídeo para a realização, então, desse sarau. Na cadeira de Educação e Pluralidade Cultural, foi um tanto quanto mais teórica, assim, ela exigiu leituras, a base, né, de uma educação presencial também, mas também nesse ensino remoto, né. Então,
se exigiu as leituras, teve um processo de escrita bem gratificante, assim, foram a produção de um ensaio, de um vocabulário multicultural que a gente pode usar dentro de sala de aula, né? Então, foi uma produção bem interessante. Nessa cadeira, eu senti realmente que eu estava no ensino remoto, assim, porque teve um pouco dessa... Foi perceptível essa distância, assim, essa individualidade. Porque por mais que tivesse a aula aqui em atividade síncrona, a gente não tinha essa proximidade, mesmo que tivesse essa fala do aluno em relação ao conteúdo, mesmo assim, essa conexão não existia, de certa forma, assim. Então, ali eu me senti um pouco no ensino remoto, assim, meio distante, sabe? Nas outras cadeiras, não. Foi uma coisa muito, muito natural, assim, como se eu estivesse realmente numa cadeira presencial, só que, né, através do computador. Enfim, essas atividades assíncronas foram várias durante o semestre, e as atividades síncronas, então presenciais aqui, tiveram duração de 2 horas em média, assim, mais ou menos. Enfim, as plataformas que a gente mais utilizou foi o Google Meet e principalmente o Moodle, que facilitou e muito, assim, o nosso desenvolvimento desse ensino, né? Tanto aos conteúdos que foram passados, disponibilização de textos, entrega de trabalhos, essas coisas todas foram, então, pelo Moodle, e acredito que a maioria das universidades usem também o Moodle para isso, né? Então, eu já tinha comentado aqui sobre essa questão do tempo e espaço, né? Que é o que eu mais percebo, assim, em relação ao ensino remoto. Ele, de cara, é um pouco assustador, assim, né? Porque a gente... tu nunca sabe quando tu pode falar, se a outra pessoa tá te ouvindo, se tem esse espaço, sabe? De colocar a tua ideia e de aprender junto, né? Então, nesse sentido, foi um pouco assustador, mas isso vai passando com o tempo, assim. E outras coisas que eu acho que cabe bastante ao discente é principalmente a determinação, a dedicação e muito a autonomia. Então, quem vai coordenar, de fato, o que vai acontecer, eu acho, durante esse ensino remoto, é muito o aluno, assim, porque vai depender muito dele na participação das aulas, muito dele na participação das atividades assíncronas, sabe? Então, eu acho que desse primeiro semestre foi isso que eu concluí, assim. Mas foi um semestre super bacana, a gente aprendeu muito, valeu a pena, sabe? Claro, não é a mesma coisa do que um ensino presencial, obviamente, mas valeu muito a pena. A gente aprendeu muito, a gente teve que se reinventar de diversas formas, assim. Foi bem interessante. Sobre esse segundo semestre, agora que está se iniciando, ele iniciou agora no dia 14 do 9, né? E vai terminar no dia 30 de janeiro de 2021, né? Então, é um semestre um pouco mais extenso, 4 meses, né? Provavelmente vai ser o que equivaleria ao presencial, né? E aí eu, de novo, optei por fazer 3 cadeiras apenas, por dar conta do conteúdo que é oferecido e dar tranquilamente, que foram, então, arranjo vocal e instrumental ou instrumental 1, prática de conjunto instrumental 5 e prática instrumental 5. E aí eu entro numa questão, assim, que eu estou um pouco insegura, porque essa prática instrumental 5, ela é voltada ao instrumento individual de cada aluno. E aí o meu é o violão, e eu
particularmente, não sei como vai se dar essa cadeira, assim, e eu estou bem empolgada até, porque eu acho que vai ser desafiador umas quantas vezes. E vamos ver o que vai acontecer com essa cadeira, eu acho que vai ser muito legal. Enfim. Então, a configuração desse semestre vai ser basicamente o mesmo do semestre passado, 2 horas de atividade síncrona, mais as atividades assíncronas, né? Agora eu gostaria de fazer um comentário, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu gostaria de fazer um comentário e parabenizar o ERGS. Ok, Wagner. Professor Wagner, obrigada. Parabenizar o ERGS pela rápida adesão e pela decisão de fazer esse ensino remoto. Claro, não é o que a gente esperava para 2020, né? A gente esperava estar todos no ensino presencial e queremos o mais rápido possível voltar para ele, né? Mas eu gostaria de parabenizar o ERGS pela organização, assim, se deu tudo certo, assim, todos conseguiram ter acesso a isso também, e principalmente pelo apoio que estão dando aos discentes, e falar de algo que foi até surpreendente para mim, que a UERGS conseguiu disponibilizar aos alunos um modem com 10 GB de memória, de internet, se não me engano, para os alunos que não tiveram acesso, que não têm acesso à internet. Então, eu achei isso um papel fundamental da nossa universidade, assim, de conseguir pleitear isso com o governador e conseguir a verba para isso, né? Então, parabéns ao ERGS por essa organização. Gostaria também de parabenizar os professores, porque acredito que eles também tiveram que se reinventar muito, assim como nós discentes, e é isso. E também falar um pouco das atividades que eu estou fazendo em paralelo às aulas normais da UERGS, que é o grupo de extensão, que a gente tem encontros semanais também, através do Google Meet, e esse eu vou deixar um pouco mais para a Jennifer falar, assim, que ela é bolsista desse projeto. Ao grupo PEN, que a gente também tem encontros semanais todos os sábados, que a gente faz também por reunião Google Meet. A mesa própria aqui da UERGS com a UEPA, em parceria com a UEPA, que eu tive a oportunidade de mediar também uma dessas mesas, que foi uma experiência bem interessante, que eu ainda nunca tinha feito. E o meu grupo de iniciação científica, que agora estamos só com o projeto, esse que somos bolsistas, eu e mais 2 colegas. Eu tenho ainda tempo? Não, eu já paro aqui. Pode concluir com calma. Pode concluir com calma. Tá? Então, somos nós 3 bolsistas, né? Eu, o Guilherme, que é meu colega também, e o Marcos Vinícius, que talvez de repente esteja aqui. E a gente também tem encontros semanais, todas as segundas-feiras à noite, com a professora Cristina, que nos orienta muito bem, para dar continuidade a esse projeto que se chama Afungarte, o ensino de música na região do Vale do Caí. Então, essa é basicamente a minha experiência com o ensino remoto. Retomo de novo que não é a mesma coisa do ensino presencial, mas dá certo. Depende muito da colaboração tanto dos professores quanto nossa, e é o que temos por agora e está sendo muito gratificante. Obrigada pela fala e espero ter ajudado. Bárbara, obrigado. Fica aí, não fecha teu microfone não, para conversar um pouquinho. Eu quero destacar uma característica que você enfatizou, que é a necessidade de o aluno desenvolver uma autonomia, né, em relação à maneira como ele lida com os conteúdos, com as ideias que, enfim, circulam em cada disciplina ou cadeira, como você
mencionou. Não que os alunos não tenham autonomia no ensino presencial de forma alguma, mas é preciso um comportamento, né, eu diria, um comportamento distinto do presencial, e muito importante você ter destacado isso, porque talvez a gente espere que as coisas venham muito prontas, quando, na verdade, a gente precisa, né, se doar muito para desenvolver essa relação diante dessa modalidade de ensino remoto. Eu queria entender um pouquinho como foi a tua experiência. Eu fiz umas anotações aqui, eu vou olhar um pouquinho para baixo, porque eu fiz umas anotações enquanto você falava. E quando você disse que uma dica também que eu achei assim maravilhosa aos nossos alunos e aos teus colegas, quer dizer, põe um pouquinho o pé no freio, porque o mundo botou o pé no freio, não é, Bárbara? Não é a mesma coisa. A gente está aprendendo que dá para viver com menos em tudo, eu acho. Só não menos leitura, menos livros. Mas o resto, tudo dá para viver com menos. Menos sapatos, talvez não com menos comida, mas com menos sapato, menos roupas, enfim. Com tudo dá para viver menos gasolina, né? Mas com educação, com ensino, com conhecimento, a gente não consegue viver com menos. Mas é preciso se adaptar, né? É preciso entender primeiro essa modalidade de ensino, e colocar o pé no freio num primeiro momento é fundamental. Então, adorei essa tua dica também. Mas eu queria te perguntar o seguinte: se você escolheu 3 disciplinas, era possível escolher mais, Bárbara? Quer dizer, alguém pode fazer 6, 7, 8 disciplinas se assim desejar? Outra coisa, a adesão da sua turma, ela foi integral? Quer dizer, ou tem algum aluno ou alguns alunos que vocês sabem que por algum motivo não participaram dessa modalidade de ensino? Quer dizer, suponhamos que o aluno não tinha estrutura para participar, né? Mesmo que a gente sabe, você falou que a UERGS conseguiu viabilizar internet, né, através de modem para esses alunos, mas há regiões em que o 3G ou 4G não tem um bom sinal. A gente tem casos assim aqui no estado do Pará. Acredito que existam alguns lugares que com essa mesma característica por aí, que o sinal é ruim e dá para baixar um texto PDF, dá para mandar um texto escrito, mas para mandar um vídeo com prática musical, etc., a coisa complica um pouco, né? Então eu queria saber o seguinte: se houve adesão total, mesmo que o motivo do seu colega, se você disser para mim, professor, 3 alunos não aderiram, mas não só porque, eu queria entender um pouco, não só porque não tiveram aparato técnico, ou se teve alguém que disse assim: olha, eu não concordo com essa modalidade de ensino, eu quero a minha formação integralmente presencial e eu vou esperar. Se isso aconteceu aí também, né? Se tu puderes também dar pode ser uma ideia, as disciplinas foram mais síncronas ou mais assíncronas? Quer dizer, os encontros síncronos eram minoria nessa metodologia. E, por fim, se todos os alunos tinham a condição técnica e de produção desses vídeos de prática de conjunto, de prática em grupo, ou se foi a universidade proveu suporte nesse sentido. Não, a gente tem uma pessoa que vai mixar esses vídeos, que vai ajustar, vai sincronizar os vídeos, etc., ou não, isso foi dado como tarefa de vocês desenvolveram essa habilidade sozinhos durante o curso, ou houve um curso sobre isso, né? Porque eu imagino que no ensino presencial, essa prática de conjunto, essa prática em grupo, instrumental, vocês não teriam tido que produzir esses vídeos em modalidade presencial, e se houve alguma formação para desenvolver essa habilidade, essa formação não haveria também dentro de um desenho curricular tradicional, né? Se tu puderes contar um pouquinho, foram muitas perguntas, eu sei, mas é porque a gente está aqui tentando entender um pouco esses modelos. A Universidade do Estado vai começar agora o seu ensino remoto. Vocês estão entrando no 2º semestre e a universidade vai iniciar agora, com medidas muito parecidas com a que você descreveu da UERGS. Com você, por favor, Bárbara. Muito obrigada, professor Wagner. Excelentes suas perguntas, realmente. Bom, eu vou começar, então, pela primeira, quantidade de cadeiras que tu tinha comentado.
Para mim, foram ofertadas, eu acho que no primeiro semestre, 4 cadeiras, tá? Eu optei por não fazer uma, justamente pela questão de ter um pouco de dificuldade no conteúdo, e achei que a minha insegurança me impossibilitou de fazer essa cadeira, que foi a Harmonia 1, tá? Nesse segundo semestre, também foram ofertadas 4 cadeiras para mim, e eu optei por não fazer uma de novo, que era Forma e Análise. E aí eu fui realmente sensata comigo, assim, existe a possibilidade de fazer 4 cadeiras, mas eu vou fazer 3, pelo simples fato de que eu tenho insegurança com relação a essas cadeiras, e eu acho que, para mim, é melhor elas em ensino presencial, então eu optei por não fazer. E assim, eu acho que ocorreu de forma geral mesmo, assim, para todos os alunos, né? Sobre a adesão, se ela foi integral, eu conheço alunos, sei que alunos não adotaram essas medidas da UERGS, não se matricularam em cadeiras, tá? Mas foram por questões deles mesmos, assim, de não optarem por fazer esse ensino remoto. Eu acredito que isso é realmente uma questão bem individual, assim, porque é um tempo diferente, né? Então, eu acho que isso vai depender muito de ti, aluno, se vai conseguir dar conta da demanda que vai chegar desse ensino remoto. Eu não sei se eu te respondi essa pergunta, você pode me falar, se caso eu não tenha respondido, tá? Sobre o número de atividades síncronas e assíncronas, teve cadeiras que elas foram mais atividades assíncronas. Essa de prática, no primeiro momento, essa de prática de conjunto, ela foi um tanto quanto mais assíncrona do que síncrona. Já a cadeira de Educação e Pluralidade Cultural, ela tinha encontros semanais toda a semana, de segundas-feiras, das 7 às 8h40, nós estávamos em aula. E a cadeira de Projetos e Produções Artísticas também nas quartas-feiras, das 7 às 20h40. Alguns encontros, as duas cadeiras, alguns, claro, no finalzinho ali, que era já a despedida, terminaram um pouco antes, assim. Mas foi basicamente equilibrado, assim, o número de atividades síncronas dessas duas cadeiras. Acredito que esse semestre, agora que vai iniciar, essas cadeiras de prática de conjunto e a prática instrumental, tanto a arranjo, que são o mesmo professor, elas vão ter uma semana de atividade síncrona e uma semana de atividade assíncrona. Eu acho que justamente por essa questão de ter se tido, desculpa a redundância, esse semestre remoto antes. Então, deu para perceber o que funcionava e o que não funcionava. E aí eu acho que foi prudente do professor fazer uma semana com atividade síncrona e outra semana com atividade assíncrona e intercalando. Até para a gente conseguir fazer todas as atividades propostas pelas disciplinas, né? Sobre o alcance que tu tinha comentado, eu acho que na pergunta da adesão da internet. É uma questão que eu posso falar em relação ao polo de Montenegro. Eu não posso falar em relação ao polo de Porto Alegre, ao polo de Guaíba, ao polo de Bagé, que a gente não tem esse dado, que é um pouco diferente do que até a professora Cristina estava comentando com a gente, que a gente tem essa vantagem, né, de ser polos reduzidos, né, reduzidos em cada parte do estado. Né? Eu acho que isso contribui um pouco para essa questão do ensino remoto. Respondendo, eu acho que é basicamente isso. E eu não sei como é que é ali na UEPA, eu não sei como é que vocês estão organizados, né? Eu não sei.
Sobre a pergunta se todos os alunos tinham as condições técnicas ou se a universidade disponibilizava alguém que editasse os vídeos, não, os alunos não tinham disponibilidade técnica. Eu, inclusive, não tinha, não sabia bolhufas de editar vídeos, não sabia mesmo. O professor da disciplina, ele fez um tutorial para a gente sobre como editar vídeos. Claro que as pessoas que só tinham um celular para editar vídeo foi meio complicado, porque é um programa que exige muito, né, da tecnologia que a gente tem, é um programa pesado e tudo mais. Então, a gente meio que se dividiu, assim, pessoas que tinham um computador em casa com pessoas que não tinham, né? Então, a gente conseguiu fazer com que a gente se encaixasse e conseguisse fazer essas edições de vídeo. Então, eu, inclusive, no último vídeo, fiquei responsável pela edição, assim, e aí ajudou muito o tutorial do professor, que disponibilizou ali em forma de vídeo mesmo para a gente conseguir mixar e editar esses vídeos. Eu acho que é isso o que eu tenho para te falar. É isso mesmo, Bárbara. Muito obrigado. A intenção das perguntas era, é claro, compreender um pouco o processo de vocês, mas também compreender como, de forma ampla, essa modalidade de ensino, né? À medida que você desenvolveu agora os seus comentários, a gente já consegue perceber que a coisa não acontece de maneira uniforme, não é? Os alunos, eles não são atingidos e também não conseguem participar do processo de maneira igual, e às vezes os motivos pelos quais eles não conseguem não são simplesmente a sua própria disponibilidade ou o seu próprio interesse, né, em desenvolver as atividades da melhor forma. Eu te falei só uma última pergunta, assim, bate pronto. Tu tens notícia de alguém que tentou requerer o modem da universidade e não conseguiu? Foi numa modalidade edital e alguns foram contemplados, ou foi para todo mundo? Quem precisou, conseguiu? Eu não tenho esse dado exato, mas eu acho que quem precisou mesmo, o único requisito que tinha era ser aluno da UERGS e era disponibilizado pelas regiões, né? Então, eu acho que os alunos conseguiram ter esse modem, assim. Ok. Bárbara, muitíssimo obrigado. Fica por aí, porque tu podes, como a gente diz aqui, se quiseres meter a tua colher na farinha no decorrer, é só abrir o microfone e pedir para contribuir quando a gente voltar às perguntas, tá? Eu tenho uma perguntinha aqui já para ti do Tiago, mas eu vou deixá-la para uma rodada com todo mundo depois, tá bom? Para a gente passar para o Glauber agora e fazer um bate-bola. A gente que agradece. Obrigado, Bárbara. Oi, Glauber. Bom, Glauber, pela ordem que o professor Augusto organizou aqui para mim, é a sua vez de falar, então, meu querido. O Glauber Santos de Jesus. Ô, Glauber, obrigado pela pronúncia do teu nome facilitar a minha vida. Eu não vou precisar encher o diafragma ainda, é só no próximo. Mas vamos lá. Graduando do curso de licenciatura plena em música da UEPA, professor voluntário do projeto Trilhos Sonoros no Rio Grande do Sul, em Canoas, participou como monitor bolsista no projeto de extensão Música na Comunidade do Tujal, em Vigia, no Pará. Atua como monitor do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema e debate. Bolsista de iniciação científica UEPA-FAPESPA, desenvolvendo a pesquisa O Protagonismo Feminino nas Bandas de Música de Vigia. Estudo sobre a participação feminina em 5 bandas de Vigia de Nazaré. Faz parte do grupo de estudo e pesquisa em música, GPEM, e integrante do grupo de pesquisa em educação musical em diferentes tempos e espaços da UERGS. Tem experiência nas áreas de artes, com ênfase em música. Glauber, por favor, meu querido, a palavra está com você. Eu farei o mesmo. Aos 10 minutos de fala, eu vou soltar um aviso no chat, tá bom? Tá bom, professor, obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. Bom, como já fui apresentado, sou aluno aqui da UEPA, do campus de Vigia, e iniciando a fala,
Gostei muito de alguns apontamentos que o professor fez da fala da Bárbara, que eu até anotei aqui. Bom, como o professor Wagner já iniciou, a UEPA, ela vai iniciar ainda este mês, agora dia 28, 29, o nosso ensino remoto, enquanto os graduandos, né, que nunca tinha ocorrido. Bom, particularmente, eu conheço algumas pessoas daqui da própria cidade, também alguns amigos de Belém, enfim, que a gente ainda tem um pouquinho de preconceito em relação a esse ensino remoto, às aulas EAD, né? Até por questão do acesso não ser para todos, não existe uma equidade ali. Eu já fiz parte de um ensino EAD, eu cursava técnica informática de forma EAD, tanto que, como a Bárbara colocou, precisa de muita autonomia do estudante, precisa estar sempre ali, bem ativo, para que não deixe passar e não deixe acumular muitas coisas em relação a disciplinas, enfim. E foi que até eu tranquei o curso e consegui passar no presencial, e facilitou bastante. Bom, o que eu percebi, que eu percebo nesse ensino remoto, como já disse, que não existe uma equidade, como o professor Wagner também pôs anteriormente, a UEPA também disponibilizou a internet para os nossos alunos, nas colegas, que foi auxílio conectividade, por forma de editais. Aí quem tivesse interesse em adquirir essa internet, né, se cadastrar, mandaria a documentação para a universidade e tudo mais. Bom, a gente sabe que a cobertura de internet das operadoras não é boa, nem em toda cidade, assim, capital, quem dirá nos interiores, que a gente tem amigos que moram no interiorzão mesmo, que cobertura de internet ali é bem fraquinha, e como foi dito, para mandar mensagem de texto, ler mensagem de texto, é tranquilo, mas em relação às aulas remotas, que vai ser via vídeo, né, e normalmente a gente vai acho que usar o Meet algumas vezes, ou podem ser aulas gravadas, mas para que ele assista aquela aula gravada, vai ser mais viável para essa pessoa ele baixar o vídeo, né, da aula gravada para poder assistir. E foi aí que um questionamento que eu coloquei para a nossa coordenação daqui do nosso campus, também para a assessoria pedagógica, em relação a esses amigos. A preocupação partiu não só de mim, mas de toda a turma. E aí, uma alternativa que eles encontraram, que depois os alunos conseguiram com acesso à internet, foi que eles viessem até o campus para acessar com todas as normas, com máscara, todos os computadores devidamente higienizados. Mas a gente sabe que nessa locomoção deles para vir para a UEPA, eles podem ser contaminados, né, pelo vírus e tudo mais. E foi uma coisa bem preocupante que a gente também debateu bastante. E no final, os meninos conseguiram, e vão conseguir, dizendo eles que vão conseguir ter esse acesso. Eles pediram para prorrogar mais essa questão de conectividade. Bom, a UEPA aqui, ela, a princípio, ela ia adotar o ensino híbrido, né, que ia ser as aulas presenciais e as não presenciais. Mas o nosso centro, que é o CCSE, o Centro de Ciências Sociais, ele adotou a forma remota mesmo, 100% online. E foi o que decidido agora. E o que a gente percebe no remoto é que é muita coisa para pouco tempo. A gente tem 2 semestres, né? A gente iniciou o semestre e parou tudo por conta do corona. A gente vai ter que, basicamente, fazer esses 2 semestres em 5 meses, então é muita coisa. Se a gente for levar em consideração as disciplinas, as orientações, a produção do trabalho final, que é o TCC, e enfim. Bom, uma questão também que me deixa muito preocupado são essas disciplinas práticas. Como a Bárbara colocou, a gente sabe que, enquanto músico, essa disciplina prática precisa de um conjunto. E como vai ocorrer esse ensino conjunto, né, de forma sincronizada, essas atividades práticas? E essa galera lá que eu mencionei antes, esses amigos, que não conseguem ficar por muito tempo online, assim, com a gente. De que forma vai ocorrer esses ensinos? Se a gente vai pedir para fazer vídeos, e quem vai dar suporte para a gente para deixar o vídeo assim
montar um vídeo bonitinho, juntar todo mundo. Quem vai poder fazer isso pra gente? Porque a gente aqui, é um pouquinho chato, a gente gosta de fazer esses vídeos assim, bem bonitinhos, para ficar uma coisa guardada já posteriormente, para a gente possa aproveitar. Bom, e outra coisa também que me chamou a atenção, que eu fiquei refletindo, é que a partir de agora que o ensino remoto, como é que a universidade ela vai manter aqui a UEPA vai manter o tripé dela, que é o ensino, a pesquisa e extensão de forma remota. De que maneira isso pode se dar, ou vai se dar? Porque a gente sabe que o ensino remoto ainda vai continuar um pouquinho até as coisas voltarem ao novo normal. Então, esse seria um questionamento, uma dúvida aos professores de plantão, Wagner, se puder também, mas daqui a pouco, dar uma opinião sobre isso será muito válido. Bom, a gente está agora com 4 disciplinas, né, matriculados para esse semestre, que a gente vai iniciar ainda. E a outra questão vai ser a nossa questão do nosso estágio. A gente já estava em estágio supervisionado, atuando nas escolas públicas daqui da cidade, e a gente estava conversando qual estratégia a gente pode adotar para esse estágio, visto que a gente não vai voltar mais para a sala de aula, né, esse ano. E o que pode ser feito, o que poderia ser feito para que a gente não fiquem tão atrasados em relação a isso e possa prosseguir com as nossas disciplinas tranquilamente, entre aspas, também. Bom, como disse anteriormente, a gente sabe que o ensino remoto ele exclui mais do que inclui, né? Tá certo que ele facilita a vida de alguns por ter as aulas gravadas, o aluno tiver alguma dúvida, não lembrou de alguma fala do professor, ele vai lá, volta o vídeo, ouve, revê de novo, se ele quiser ver tudo, fica à vontade. Mas a gente também sabe que o trabalho ali do professor, né, meio que dobrou, meio não dobrou. E então, o trabalho dobrou. A internet continua a mesma dele, a UEPA não oferece um melhoramento na internet para que ele possa fazer novas coisas de ensino. Também os alunos às vezes confundem o horário de aula com como posso dizer, com qualquer horário assim. Eles acham que podem entrar com o professor acho que 8 da noite, 9 da noite, a pessoa vai responder a questão, a dúvida dele. Não, também não é assim, a gente precisa ter um pouco de senso, né? E eu percebo e percebi, quando eu estudava o EAD, que a galera não tinha muito esse senso. Então, são esses questionamentos que levam a gente a pensar muito sobre o ensino remoto e ainda ter um pouquinho de preconceito sobre ele. Eu, particularmente, não sou muito a favor do ensino remoto, mas a gente meio que recebeu uma pressãozinha para voltar com ele. Enfim, são essas questões que a gente percebe, vai se adequando, e aí a UEPA também, enquanto universidade, tem que ir vendo estratégias o quanto antes para dar o suporte, não só para o professor, mas também para nós alunos, para que a gente possa caminhar, né, tranquilamente. Eu percebi que também a UEPA, né, ela veio se preocupar com o ensino remoto agora, acho que no início do segundo semestre, início de agosto ou antes, não estou tão lembrado. Mas agora a gente meio que vai ter que caminhar um pouquinho a passos largos nesse ensino remoto, porque a nossa essência aqui, né, do curso de música é forma presencial, que tem muitas atividades práticas, enfim. A gente está com um mega desafio aí para enfrentar, mas esperamos que dê tudo certo, que com o passar dos anos, com o passar do tempo, a UEP, nós alunos, possamos ir se adequando ainda mais, para que venha a ser um ensino de qualidade, né? Não perder a qualidade do ensino, que sempre teve. E falando sobre nossa turma, nós somos uma turma de 27 alunos, e tem alguns alunos que também perderam algumas disciplinas
porque estavam fazendo outra coisa, tiveram que parar um pouquinho o curso, mas voltaram. E a preocupação é de como a UEPA vai ofertar, né, essa disciplina para esses alunos atrasados. Como é que vai ser essa oferta? Se eles vão ofertar agora em ensino remoto para eles, e não só para eles, mas também para outros alunos que estão com pendências de matérias, de que forma vai ocorrer, e se não vai ser também muita coisa para o aluno, se ele vai poder fazer 3, 4, 5 disciplinas ao mesmo tempo, entende? E, então, a preocupação está aí, e também a vontade de querer que fazer dar certo também está ao lado. E acho que basicamente é isso. 10 minutos, beleza, Wagner, obrigado. Creio que também a gente percebe que aqui no campo nos campos interiores, como o nosso, né, nosso município de Vigia é dito como interior da capital Belém, a gente não tem tanta estrutura para um ensino remoto. A gente também já tem um pouco, né, de estrutura para o ensino presencial, e essa muita preocupação nossa, porque se tratando de campo interior, querendo ou não, a gente deixa muitas coisas passar, enfim, a gente deixa um pouquinho de lado os campos interior. Bom, acho que a princípio é isso. Eu sou Wagner. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar no chat aí pra gente. Isso, obrigado, Glauber. Eu vou já deixar a Bárbara de sobreaviso. Bárbara, e depois você, Glauber, e depois a Jennifer, até quando finalmente a Sherida conversar conosco. Toda vez que eu fizer uma pergunta agora, se vocês quiserem complementar do ponto de... A Bárbara que já falou, né? Quer complementar do ponto de vista dela, Bárbara, como eu disse ainda agora, é só pôr a colher na farinha, não tem problema nenhum, tá bom? Abre o microfone e continua a conversa. Glauber, quando a Bárbara expôs para a gente a experiência dela, eu até fiz questão de tentar conversar um pouco com ela a partir da experiência que ela já teve, né? Da experiência prática, da vivência dela, que já, enfim, já iniciou as atividades nesse modelo remoto. O teu caso é outro, né? Tu vives uma expectativa de iniciar essa modalidade, este modelo de ensino, ok? Então, eu queria refletir contigo um pouquinho desse processo que levou à decisão de que nós vamos trabalhar nesse modelo, a partir da tua posição dentro de um grupo, de uma turma, que tu mesmo já mencionaste, de 27 alunos, e que, mais uma vez, né, demonstra para todos nós que, por mais que nós tentemos equacionar os problemas de organizar o trabalho nesse modelo, essa heterogeneidade da turma sempre será atingida e responderá a essas iniciativas de ensino remoto de maneira distinta. Obviamente, também é assim no ensino presencial, mas aqui a gente não está falando só de aprendizado, a gente está falando também de limitação técnica, né? Então, deixa eu só te dizer uma coisa, hoje a fala é tua, meu querido. Tu pediste para eu te responder alguma coisa? Não vou te responder nada. Eu só vou te dizer o seguinte: dá para manter, né? O tripé universitário é possível ser mantido, mas, obviamente, como tudo, há algum prejuízo. Então, nós precisamos prescindir de algumas metodologias. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão começar agora a elaboração do TCC, do trabalho de conclusão de curso, e muitos de vocês tinham planos de realizar determinadas modalidades de pesquisa. E é possível que, numa conversa com os orientadores, a gente chegue à conclusão que determinadas modalidades não podem, nesse momento, né, serem empreendidas. A gente não vai poder lançar mão delas, né? Mas isso não significa deixar de pesquisar ou acabar com a pesquisa, né? Significa dar outras características para a pesquisa, mas isso é o máximo que eu vou te dizer agora, porque é a tua vez de falar, tá bom? Então, Glauber, eu queria te perguntar o seguinte: como foi a relação, qual foi a participação da comunidade discente
nessa decisão, tá? A gente sabe que vocês têm uma representatividade institucionalizada, que é o Diretório Central dos Estudantes, certo? Que é o DCE, mas o DCE optou por greve discente, ok? O DCE deliberou isso na semana passada em assembleia virtual, e comunicou essa decisão. Como é a articulação do DCE? O DCE chegou em vigia, né, com as suas articulações, etc. Vocês tomaram conhecimento das discussões que estavam sendo travadas no interior do Diretório Central dos Estudantes? Ou o DCE atuou de uma maneira isolada? Dizer, primeiro, como é a relação do DCE com os alunos de licenciatura em música do campus de Vigia, especificamente? Como é esse envolvimento, né? E segundo, como foi a participação de vocês nessa decisão? A UEPA chegou com um modelo pronto a propor, ou a UEPA trouxe os alunos à discussão do que seria possível e como poderia ser feito, né? É isso. Vamos lá, Glauber, com você a palavra. Tá bom. Obrigado, professor. Em relação ao DCE, né? A gente tem no nosso campus o DA, que é o diretório acadêmico. A gente não tem os CAs, os centros acadêmicos, pelo campus ser um pouco pequeno e ter poucas turmas, vamos dizer assim. Bom, a gente ficou ciente das pautas, da possível greve que agora existe, confirmaram, né, dos discentes enquanto DCE, mas também existe aquela questão que a gente levou em consideração, posso dizer assim, que a turma, a princípio, era contra, né, o ensino remoto, pelas questões que eu já apontei aqui, dos meninos do interior, e, enfim, outras questões, mas em uma conversa com coordenação, creio eu, mas também com o passar do tempo, alguns alunos foram percebendo que poderia demorar um pouquinho mais um pouco para voltar às aulas, enfim, e decidiram em querer fazer para querer se formar logo, né, já que é o último ano, está vindo concursos da vida, algum projeto de vida, enfim. E eles veio já esse questionamento, alguns que queriam voltar para concluir o curso, e outros não queriam voltar por várias questões de ensino remoto. Bom, em relação a como foi a UEPA falar com a gente, né, enquanto os discentes. Bom, o que eu percebi, na minha visão, Glauber, foi que eles fizeram muitas reuniões, foram formulários para saber como estava a situação dos estudantes da UEPA em meio à pandemia, mas eles já vieram com, eu posso dizer assim, com uma receita do bolo feita já. Eles ouviram nossas opiniões e tudo mais, e meio que deixaram do ladinho aqui, assim, não, já vieram com uma coisa pronta, já queriam ouvir nossas opiniões, mas já vieram com uma coisa pronta, tanto que o DCE veio aí com a greve, né, de estudantes. Então, eles, não sei, mostraram um pouquinho de preocupação, mas não levaram tanto em consideração a opinião dos estudantes daqui de Vigia, né? Então, foi que com essa quebra, com esse conflito de ideias, né, metade, uns queriam voltar, outros não, foi que até uma amiga falou assim, que não concorda com o ensino remoto, mas viu que acho que mais da metade da turma concordou em voltar, também concordou em voltar, né, a estudar. Ela é contra o ensino remoto, mas concordou em voltar a estudar. Então, foram essas questões que nortearam a gente aqui. Certo que algumas informações a gente ficava sabendo aqui e ali, houve um pouquinho faltou um pouco de informação para a gente, enquanto alunos, né? Eu, por exemplo, ficava sabendo de informações através de outras pessoas que a gente está sempre conversando, e só depois que foi esclarecido para a gente foi dito. E é isso, professor. Ok, Glauber. Eu acredito que algumas circunstâncias do retorno, tanto aqui quanto no Rio Grande do Sul, nós só teremos condições de compreender de volta ao modelo presencial, daqui a 2, 3 anos, talvez, repensando o que aconteceu
a gente consiga identificar acertos e erros nessas circunstâncias, mas aqui a gente está tentando, na verdade, apontar para que eles existem e discuti-los um pouco. Eu queria só te ouvir duas coisinhas. Se eu entendi bem, então você foi entrevistado, você foi solicitado a dar a sua opinião sobre algumas dessas circunstâncias do retorno, certo? Tu tiveste acesso ao resultado dessas informações, a sistematização delas, e o resultado delas não condiz com o que a UEPA está executando. É isso que tu tentaste dizer? Porque tu disseste, bom, nós fomos consultados, mas parece que foi um pouco deixado de lado. Então, as ações que vieram sendo sugeridas parecem que não estão contemplando o resultado do levantamento. É isso, Glauber? E a segunda perguntinha daquela também de sim ou não, vocês, a turma, são 27 alunos, vocês têm perspectiva de que alguém não participe do retorno? Perfeito. A primeira pergunta, bom, a gente não teve acesso ao resultado, como eu falei, foram feitos vários, né, entrevistas que falam não foi só comigo, mas com todos os alunos do camp, e a gente não teve acesso ao resultado a nenhuma das entrevistas, pelo menos aqui o campus de Vigia, a gente não recebeu nenhum documento com esse resultado, não sei, o campo de Belém, de outras cidades, enfim. E em relação à nossa turma, bom, a nossa preocupação, que eu também sempre comprava meio que uma briguinha assim, no bom sentido, era com os meninos do interior. Mas uma reunião que a gente teve, eles disseram que seria possível essa aula remota para eles conseguir acompanhar, enfim. Então, eles assumiram o compromisso deles de acompanhar, né? Foi o que eu disse na reunião. A nossa preocupação enquanto turma era mais de 50% era em relação a eles. O resto era ensino remoto, enfim, internet para todos, equipamentos e tal. Mas a gente tinha muita preocupação com eles para eles formarem junto com a gente. Mas eles assumiram o compromisso, então, pelo que eu percebi hoje, a turma toda vai conseguir acompanhar, né, essa nova forma de ensino que a gente vai iniciar. Obrigado, Glauber. Fique por aí também, querido, como a Bárbara. Se quiser continuar participando, é só pedir, tá bom? Oi, Jennifer. Agora é hora de preparar o diafragma e pagar o mico. Vamos lá. Jennifer, é a sua vez. Bom, agora nós vamos ouvir a Jennifer Heisman Chassot, formada pelo curso normal magistério, graduanda em música, licenciatura pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e bolsista do programa de extensão Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Atualmente atua como professora de música na Rede Municipal de Ensino em Barão, Rio Grande do Sul, trabalhando com musicalização infantil, canto coral e o ensino de flauta doce. Pronto, era até aí que ela poderia ter mandado. Mas ela também escreveu o seguinte: também professora particular de piano, teclado e violão, parte integrante dos grupos culturais, como a Orquestra Municipal de Barão, Coral Grösderberg e o grupo de danças folclóricas alemã Franz Soisberg Tanzgrad. Jennifer, por favor. Perfeito, professor Wagner. Adorei a sua pronúncia. Maravilhoso. Boa tarde, boa noite a todos, então. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência agora nesse período tão atípico para nós, né? E, bom, eu estou no 6º semestre de licenciatura em música na UERGS. Como a Babi comentou antes, a Bárbara, nós iniciamos em junho, porém, nós chegamos a ter uma semana de aula em março, né? Então, naquela uma semana, eu, como estando no 5º semestre, a minha principal preocupação era, meu Deus, tem os estágios, e eu estava super empolgada em fazer os estágios e dar continuidade à minha formação, só que aí veio a pandemia, né? Então, os estágios acabaram sendo algo que vai ficar para o ano que vem, caso a gente voltar, ou para um outro
tempo, fora as outras disciplinas, né? De início, eu sou professora aqui em Barão, mas como é um sistema meio terceirizado de aulas, então eu não estou atuando. Ou seja, eu estou com algumas aulas particulares, mas eu estou em casa. Aí pensei vou aproveitar esse tempo e fazer o máximo do que eu posso. Porém, eu nunca tinha feito alguma graduação EAD. Eu não sabia como isso ia funcionar. Então, eu decidi abraçar o mundo. Só que o mundo é grande, né? Então, de início, eu peguei 4 cadeiras e também aceitei o convite de ser bolsista num programa maravilhoso de extensão. Eu já estava participando de um projeto de extensão que também iniciou agora na pandemia. Então, assim, no início de julho, final de junho, quando iniciou, eu me vi um pouco muito perdida, assim, porque como é que iria funcionar, né? Eu ia sentar na frente do computador, o professor ia ficar falando, como é que ia ser essa questão? Então, de início, eu senti uma dificuldade, assim, com relação ao Moodle, que é a nossa plataforma, né, da UERGS, onde os professores a gente pode ter encontros síncronos, e os professores postam atividades. E o que aconteceu? Teve meio que, não digo um pane, mas teve alguns problemas de início, porque a plataforma ela não foi criada para o ensino EAD, né? Ela foi como para auxiliar os professores, mas não, acabou virando o centro. Tanto é que, de início, tinha uma disciplina que era pluralidade, que inclusive eu fazia com a Bárbara também, que nós tivemos uma dificuldade de início para acompanhar as aulas, para mais tarde com as outras disciplinas, até mesmo para entender onde que eu tinha que ir para postar o trabalho, aonde que eu tinha que ir para confirmar a presença. Então, acho que de início o sentimento foi confusão. Eu estava feliz de poder dar uma certa continuidade na minha formação, porque eu não queria parar 100%. Eu sei que tem pessoas que, infelizmente, não têm um acesso, e, enfim, né? Mas se fosse possível, eu continuaria. Então, foi o que eu fiz. E nesse sentido, então, uma das principais queixas que eu tive de início foi essa questão de se entender com a plataforma. Porém, agora no segundo semestre, já estamos quase dominando ela, já entendemos, eles fizeram atualizações em questão de 2 semanas, eles resolveram esse problema do Moodle, então a gente pôde utilizar para as aulas síncronas, para as atividades assíncronas. Agora, acredito eu que não tenha mais nenhum problema, a gente tem utilizado em várias disciplinas ele, e está funcionando tudo muito bem. Muito bem. De início, então, eu estava com 4 cadeiras, era pluralidade, que foi uma cadeira bem teórica, assim, e era com um professor que eu não cheguei a conhecer antes, então eu acho que, nesse sentido, assim como a Bárbara falou, essa foi uma cadeira que eu senti que era remota, assim. Tinha vários colegas de outros cursos também que a gente acaba não conhecendo, então foi uma cadeira bem diferente. Foi muito boa, de muito proveito, mas foi diferente. Uma das cadeiras que eu mais gostei foi a de prática em conjunto, porque a gente estava fazendo a prática em conjunto presencial num grande grupo, né? E a gente era em torno de 20, 25 pessoas, então acabava de ter instrumentos repetidos, né? Então, o que o professor propôs? Na prática de conjunto, nós nos separarmos em grupos, né, de 4, 5, 6, e então, sim, cada um grava a sua parte, escolhe o seu repertório, e aí teve toda aquela questão de, bom, vamos ter que aprender a mexer em editores de vídeo, vamos ter que aprender a mixar áudio, vamos ter que aprender a mexer com todas essas funcionalidades da tecnologia, né? Então, acredito que foi um desafio, mas foi um desafio muito bom, que nós vamos poder fazer muito bom uso disso, não só agora no período da quarentena, mas posteriormente também.
uma questão muito importante para mim é o seguinte: eu não moro em Montenegro, eu moro no interior do estado, numa cidade pequena com 6.000 habitantes, e moro no interior do interior. Então, o que acontece? Eu tinha que me deslocar até Montenegro para fazer a faculdade. Sim, tem transporte fretado para o período da noite, mas nós temos muitas disciplinas que são durante a tarde. Então, o que acontecia? Às vezes eu tinha que pegar o carro e eu tinha que ir. Então, acabava que eu tinha que deixar algumas coisas de lado, algumas disciplinas de lado, por causa de trabalho, por causa de horário, que não conseguia conciliar. Então, um aspecto positivo foi que eu consegui fazer essas disciplinas estando em casa. Eu não tive custo com deslocamento, eu não tive que me preocupar com essas questões. Claro, eu tenho condições de ir em casa, eu tenho internet, eu tenho computador, eu consigo fazer isso. Não são todos, né? Mas no meu caso, essa questão da locomoção foi muito importante. E eu até tenho amigos que trabalham direto e por causa da pandemia conseguiram adiantar algumas disciplinas que eles tinham deixado de lado. Porque como tem disciplinas que são à tarde, eles não conseguiam chegar em Montenegro a tempo para fazer. Ou eles não tinham aquele dia para fazer. Nesse sentido, foi muito bom para nós, né? Bom, algo que também acredito que eu posso dizer assim que foi a melhor escolha da minha quarentena foi aceitar ser bolsista do programa de extensão. Porque o que acontece? Eu estava trabalhando em torno de 4 escolas, em torno de 12 a 14 turmas. E ainda fazendo faculdade, não morando na cidade da faculdade, então ainda tinha o tempo do deslocamento. Eu não conseguia, eu não tinha tempo, eu não tinha disponibilidade de participar de uma atividade assim. Então, quando veio a pandemia e eu me vi em casa, eu pensei, bom, eu tenho que fazer proveito desse tempo. E aí chegou o convite, chegou a oportunidade, eu aceitei e foi uma das melhores escolhas, porque através desse programa eu tô tendo experiências, eu tô podendo conhecer pessoas que eu não sei se eu poderia conhecer pessoalmente por questão de fugiu a palavra agora. Bom, enfim, talvez eu não, de coincidência, enfim. Então, eu gosto de ver o lado positivo das coisas. Eu não tô romantizando a quarentena, não tô romantizando a pandemia, porque é algo trágico. E eu tenho isso em mim. Mas eu tô tentando tirar o melhor proveito da maneira que a minha realidade me permite, né? E com certeza, sim, acredito que poder estar no projeto, no programa de extensão, poder abraçar essas causas, né? Poder estar aqui numa quinta-feira à tarde, à noite, e escutar os relatos dos colegas que são muito importantes, o relato do Glauber, porque a realidade é totalmente diferente, né? Então, são oportunidades que, querendo ou não, é a quarentena que está nos disponibilizando, né? Acredito que isso também é um ponto positivo. E, muito bem, agora para o segundo semestre, eu peguei 3 cadeiras, iria pegar mais, mas por algum problema que acredito que é por causa de toda essa novidade, a pandemia, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai fazer aquilo. Eu queria muito ter pego português, ter pego uma disciplina eletiva também, mas aí não se sabe como é que vai funcionar, e aí o sistema não funcionou direito. Então, sim, tem muitos problemas técnicos. Isso vocês vão ver que aos pouquinhos vai se resolvendo, porque tudo é novidade, né? Então, acabei deixando de lado essas disciplinas, poderia ter pego mais, mas no mais está sendo de grande proveito. Estou com disciplina de prática de conjunto novamente, que está sendo basicamente da mesma maneira. A gente tem combinado com o professor combinou conosco de fazer, por exemplo, assim, uma aula síncrona e a próxima assíncrona. Por quê? Porque daí o pessoal tem tempo de se reunir, grupo do WhatsApp bomba, né?
se reunir, escolher repertório, ir lá no Moodle e publicar quem vai tocar o quê, qual vai ser a música, como é que vão fazer. Então, apesar de ser assíncrona a aula, nós fazemos algo. E aí entra muito com a fala da Bárbara, com a fala do Glauber, que sim, o ensino remoto, ele demanda muito, muito mais do aluno querer ir fazer, entende? Porque tá ali no computador, tu tem que entrar no computador, tu tem que pegar e tu tem que fazer. Então, é o aluno que tem que correr atrás. Mas, por outro lado, eu sei que o professor também sofre muito. E nisso eu já imagino, por exemplo, nas reuniões de Meet, né? Eu tenho a minha irmã que está no ensino médio, e daí eu vejo, assim, tá o professor com a câmera ligada e os demais alunos com a câmera desligada. E aí, se a gente volta lá para a sala presencial, é muito melhor. Tu tá tendo convívio, tu tá sentindo a presença, tu tá sentindo, que nem a professora Cristina uma vez falou, se eu não me engano, às vezes só pela respiração, né? Se a pessoa tá cansada, se a pessoa quer falar. E a gente acaba perdendo esse contato pelo ensino remoto, assim. Então, isso é algo negativo, é algo que eu sinto falta, assim, do ensino. O contato com o professor, o contato com os colegas. Mas se eu fosse um quadro geral, assim, se o ensino remoto é bom, é ruim, como é que está sendo para mim? No meu caso, na minha realidade, né, nas minhas perspectivas, está sendo melhor do que eu imaginava. Porque talvez eu pensei que eu não fosse aproveitar tanto por não ter a ideia de como é um ensino remoto. Então, tem falhas, tem muita dor de cabeça, às vezes tu te estressa com a tua internet, porque tá no meio da aula e, bom, é internet, né? O que vamos fazer? E aí, são esses detalhes, assim, que para muitos faz muita diferença, eles atrapalham, mas por outras maneiras, assim, é o que a gente consegue fazer agora, né? Então, para mim, eu prefiro continuar assim do que se eu não tivesse nada. E agora eu vou aproveitar que já bateu os meus 10 minutos e eu quero comentar só um pouquinho do programa que eu sou bolsista, que é o programa Educação Musical para Professores, coordenada pela nossa querida professora Cristina Rolim Wolfenbittel. Nós temos, dentro desse programa, 3 projetos de extensão que irão ocorrer de forma remota. Inclusive, hoje à noite, daqui a alguns minutinhos, eu tenho que abrir a sala porque vai começar o projeto de extensão Educação Musical para Professores, que é um curso de musicalização para professores pedagogos atuantes da educação infantil. Então, a gente também está tendo essa experiência de dar cursos remotamente para ver como é que vai ser essa interação. Eu não tive a oportunidade de dar aula remota ainda, então vamos ver como é que vai funcionar. Só fui aluna até agora. Então, temos isso. Também temos o segundo projeto, que é a oficina de materiais sonoros, que daí consiste na elaboração de vídeos, e esses vídeos, quem irão fazer, e já tem muitos prontos, são os próprios alunos da UERGS. Tem um grupo de pessoas que se disponibilizou a confeccionar instrumentos, gravar um tutorial, para posteriormente nós postarmos lá no nosso canal do YouTube. E o último projeto é Vivências Musicais para Bebês e Famílias, que aí sim, eu acredito que esse vai ser o meu maior desafio da pandemia, que vai ser musicalizar bebês através de uma tela. Então, eu ainda não, por incrível que pareça, eu não tive a oportunidade de trabalhar com bebês de 2 anos, de 0 a 2 anos, presencialmente. Então, agora eu vou ter a oportunidade de trabalhar com eles remotamente. Então, é mais um desafio da quarentena, né, do ensino remoto. Bom, falei dos projetos, falei do programa, falei um pouquinho da minha experiência. Eu acredito que seja isso, se eu já não estourei o meu tempo. Professor Wagner.
Oi, Jennifer. Eu estava tomando nota aqui. Vamos lá. Jennifer, muito obrigado pela sua fala, por todos os exemplos que você deu. A Jennifer me ajudou a responder o Glauber à medida em que caracterizou um projeto de extensão, né? Quer dizer, o tripé da universidade tentando ser mantido, mesmo com o isolamento social, né? E parabenizo pelo projeto. Eu não participo do projeto, mas conheço o projeto. É um projeto realmente lindíssimo. Acho até que talvez é uma reflexão, né? A fala hoje é de vocês. Eu não queria nem fazer isso, mas talvez se a gente tivesse tido o time de imediatamente, quando eu digo imediatamente, é claro, eu quero respeitar a dor de cada um quando essa pandemia começou, né? Nem nós conhecemos a proporção das nossas próprias dores ainda. Vamos descobrir isso à medida que a vida voltar ao normal, se conseguiremos voltar ao normal, que tipo de sequelas teremos, enfim. Mas se nós tivéssemos, talvez, investido em uma grande ação de projetos de extensão das universidades para levar os seus trabalhos e o seu conhecimento para fora dos muros, etc., através das telas, desde o início, talvez a gente tivesse sem essa pressão de ter que cumprir os currículos, etc., e tivesse com um contato com a sociedade muito mais próximo do que o que a gente conseguiu estabelecer nessa pandemia e que em alguns setores da sociedade criticaram as universidades por estarem paradas, etc., né? Mas isso é só uma reflexão, a gente pode discutir isso numa outra oportunidade. Eu quero primeiro destacar, anotem aí para citações futuras, eu não estou romantizando a quarentena, é algo trágico. Jennifer Heisman 2020. Linda a sua frase, Jennifer, viu? É preciso que a gente tenha essa dimensão, né, de que a gente está, na verdade, dando o máximo, sendo proativo, tentando essa adaptação, mas com essa consciência, né? Essa consciência é fundamental para que a gente consiga passar por isso da maneira adequada. Não é porque você entende que não é porque você tem as condições que essa é a melhor saída para todos. Isso é fundamental. Eu queria só te perguntar, Jennifer, nessa altura, né, porque tem outras coisas que estão surgindo aqui no chat, depois a gente vai poder ter uma conversinha final. Mas eu não fiz essa pergunta para vocês, e aí a Bárbara também fica à vontade se quiser comentar. Antes eu queria deixar claro o seguinte, você disse que os estágios, se eu entendi bem, foi adiado. Quer dizer, Sim. Foram adiados. Vocês não estão tendo disciplinas de estágio nesse momento. Correto? Correto. O que acontece? Okay. O curso de música, no primeiro semestre, optou por... Eu não posso falar pelos outros cursos porque eu não sei. Então, eu vou falar pelo curso de música. Ele optou por adiar, então, até porque a gente não sabia como ia ocorrer esse primeiro semestre. Agora, no segundo semestre, parece que iria haver a possibilidade, eu acho que de o estágio 2 acontecer. Só que o que acontece? Nós não teríamos professores disponíveis para serem orientadores também, porque o órgão superior que dá as orientações para os nossos profs, que agora eu não recordo o nome, comenta assim, pessoal, peguem de 1, 2 disciplinas para vocês darem, né? Porém, temos professores dando até 3 disciplinas, não sei se tem 4. Então, por uma questão de não ter quem orientar e por uma questão de que eu acho que até não teria turma de estágio 2, não vai acontecer. Por favor, me corrijam no chat se eu estiver falando algo precipitado. É importante essa reflexão, porque aqui, eu não sei a Bárbara, se ela tá no primeiro ano, a Bárbara, é isso? Não. Você está no sexto semestre? Estou no sexto semestre junto com a Jennifer. Junto com a Jennifer. Ok, tá. Aqui, o Glauber, que já falou com a gente, ele está no último ano. E essa retomada, para quem está no último ano, gera uma expectativa, né? Mas a Sherida, que vai conversar com a gente agora, que está no município distante do Glauber, né? Eles não se conhecem, estão geograficamente distantes um do outro, ela está no primeiro ano, né? Então, uma expectativa diferente da necessidade dessa retomada
e do que a gente deve trabalhar nessa retomada enquanto disciplina, características de disciplina, etc. Ainda que a gente tenha aqui tido uma descrição da Bárbara de que as disciplinas práticas ela se relacionam muito bem com as disciplinas práticas, né? Que é uma discussão que ocorre aqui. As práticas depois, quando você colocou aí o estágio depois, né? Então eu estou colocando isso porque o Glauber vai ter que fazer estágio, certo? Ele está no último ano ou ele não se forma, né? E a UEPA decidiu por colocar o estágio na oferta. Então o Glauber vai fazer estágio, inclusive vai fazer estágio comigo, né? E com outros professores também, mas eu sou um dos professores que está lotado lá em estágio no município do Glauber. E é preciso que a gente pense e compreenda como isso está acontecendo em diferentes lugares do país e por quê. Porque já deixe uma pista para a gente. Porque a UERGS optou, no primeiro momento, por não oferecer estágio. Quer dizer, no primeiro momento, vamos descobrir esse primeiro semestre como isso vai funcionar. Para, à medida dessa descoberta, oferecer no segundo semestre, nós tivemos certeza que é possível desenvolver um trabalho com qualidade. Né? Mas aí vem uma segunda questão, a disponibilidade de corpo docente. Né? Certamente, vocês já perceberam isso, nas falas de vocês a gente compreende. Quando você está em numa aula síncrona, com 27 alunos, num município distante, como é a distância que eu estou do Glauber, e eu vou trabalhar com 27 alunos com ele, do outro lado da tela, o aluno parece que tem alguma percepção, é óbvio que não é exatamente isso, mas quando você está com 27 em sala, aquela relação que a Bárbara colocou no início, espaço-tempo, é uma. A percepção da relação espaço-tempo é uma. Quando você está me vendo na tela e outros 26 colegas seus estão me vendo na tela, parece que todo mundo, de certa forma, tem uma sensação de interlocução direta com o professor. Né? E isso, do ponto de vista do professor, os relatos que eu tenho é que é muito cansativo, porque às vezes a gente tem que deliberar um por um as questões, né? Enquanto que na sala a gente talvez tenha uma percepção um pouco diferente disso. Então, o professor, quando está lotado com 3 ou 4 disciplinas na modalidade remota, é preciso que a universidade compreenda também o quanto isso exige do professor para manter a qualidade. Uma das nossas grandes discussões não é necessariamente o modelo remoto, mas a discussão da qualidade que isso pode manter na formação de vocês. Né? Essa é a nossa principal preocupação. Tá? Mas eu estou ficando muito satisfeito com as percepções de vocês, com os relatos de vocês. Vou tentar fazer uma amarra geral disso no final. Vamos ouvir a Sheridan, então. Muito obrigado mais uma vez, Jennifer, e inclusive pela oportunidade de pronunciar tantos nomes difíceis na sua apresentação. Tá bom? Vamos lá. Sheridan, cadê você? Oi, boa noite. Olá, Sheridan, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, gente, a Sheridan é aluna da UEPA aqui no município de Marabá, onde eu também já tive a oportunidade de trabalhar, né? E vai também contar para a gente um pouco da perspectiva dela, porque assim como o Glauber, a Sheridan ainda não iniciou as atividades. Iniciará as atividades a partir da próxima semana, correto, Sheridan? Correto. Então, eu vou apresentar a Sheridan para vocês, é Sheridan Shirley Santana Vieira. Ela é aluna do 2º semestre do curso de licenciatura plena em música da UEPA, no campus 8, Marabá. Ela é professora de musicalização infantil e flauta doce na Fundação Casa da Cultura, de Marabá, clarinetista da Banda Municipal de Marabá, e ela também é formada em matemática pela Unifespa e professora de matemática em apoio escolar no ensino fundamental e médio. Ninguém melhor que a Sheridan quando a nossa mesa for sobre música e matemática. Aí a gente te chama de novo, Sheridan. Tá bom? Sheridan, por favor, conte pra gente, então, as suas perspectivas para esse retorno. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? De poder estar aqui conversando com vocês e expondo também o nosso ponto de vista, os nossos anseios, os nossos medos e as nossas expectativas, né? Em relação a esse retorno. Diferente dos demais colegas, eu estou no primeiro, a gente está no primeiro ano de faculdade de música, do curso de licenciatura em música aqui em Marabá. O curso, ele teve início ano passado,
iniciou em agosto de 2019, e esse ano nós estávamos no início do segundo semestre, que teve início em fevereiro desse ano, né? E quando veio a pandemia, tínhamos encerrado algumas disciplinas e algumas estavam em andamento. Então veio a pandemia e a gente teve que parar tudo, né? A princípio, ficou todo mundo achando que ia adiar por pouco tempo, porque primeiro ninguém tinha essa noção de como ia se dar isso, da proporção que essa pandemia ia ter. Então, a princípio era, vai adiar 15 dias, vai adiar um mês, vai adiar 2 meses. E nessa foi adiando e estamos aqui até hoje. A gente já está saindo de setembro e a pandemia ainda existe, ainda continua. E sabemos que não vai acabar de hoje para amanhã e que também, 1º de janeiro, a pandemia não vai ter acabado. E por conta disso, acaba que a gente tem diferentes pontos de vista em relação a esse retorno das aulas. Porque aqui em Marabá a gente observa que, não sei, acredito que, de acordo com a fala de todos, né, em todos os lugares tem dificuldades, nem todos os alunos têm as mesmas oportunidades. E aqui em Marabá também é assim, nem todos os alunos têm as mesmas oportunidades. A nossa turma, ela não é uma turma muito grande, por ser a primeira turma de música no campus da UEPA de Marabá, o nosso alcance de alunos foi um alcance pequeno. A nossa turma está com 19 alunos e nós ainda estamos no segundo semestre. E por conta da turma ser pequena já, a gente tem medo que esse novo formato de ensino acabe reduzindo ainda mais, por talvez ser uma forma excludente de ensino. Não que nós não queiramos estudar, mas pelo fato de dificultar o acesso de alguns. Então, a princípio, o nosso medo era de não conseguir acompanhar as aulas remotas ou por diversos motivos, ou por estarem, ou por não terem esse acesso à internet, ou por não terem dispositivos que pudessem fazer esse acesso, ou por estarem trabalhando. A nossa turma, ela funciona à noite, então, praticamente toda a turma ela é formada por adultos já, a maioria trabalha já, então trabalha durante o dia e estuda à noite. Então, o nosso tempo já acaba sendo bem apertado. E por conta disso, o pessoal ficou com medo de o ensino remoto acabar trazendo mais atividades para estar resolvendo nesse pouco tempo. Só que, ao mesmo tempo, a gente ficou com medo também por essa questão dos alunos que não têm esse acesso. A nossa turma, a gente conversou, e desde o início a gente sempre foi muito parceiro nessa questão de decidir se a gente iria retornar ou não. Nós conversamos com o professor Wagner, inclusive, conversamos com outros professores e com a coordenação do curso, que sempre deu essa assistência para a gente. E eles conversaram e procuraram saber se todos os alunos teriam esse acesso, se não teriam esse acesso. Então, da nossa turma, existem alguns alunos que já esclareceram que não têm esse acesso, ou por não terem internet, ou por não terem acesso a um computador, ou por, no lugar onde eles moram, não ter uma facilidade de sinal. Porque aqui dentro da cidade de Marabá tem pontos que a internet funciona bem e tem outros pontos que a internet não funciona muito bem. E acaba que a gente tem alunos no curso que moram em diferentes bairros, distantes, inclusive, do campus da UEPA, do campus 8. E pensando nisso, a universidade disponibilizou o auxílio conectividade. Só que foi o que a gente observou após o fechamento do auxílio, né, da solicitação do auxílio, foi que houveram 2 ou 3 alunos da minha turma que não solicitaram auxílio por não terem tido acesso à internet no período em que foi divulgado e eles não sabiam da disponibilidade do auxílio, da inscrição.
E acabou que quando eles vieram a ter acesso à internet e que eles puderam olhar o grupo do WhatsApp, olhar as informações, já tinha passado esse período. Então, eles, além de não terem esse acesso, eles não conseguiram fazer a solicitação do auxílio por previamente já não terem esse acesso. Então, a gente entende, vendo essa situação, que a realidade é completamente diferente de pessoa para pessoa. Então, tem aqueles que podem, tem aqueles que não podem. Essa semana, fizemos uma reunião, né, e foi estabelecido e foi informado que as aulas vão retornar agora dia 28 de setembro, e que esse semestre ele vai ser ofertado até o dia 10 de novembro, que é para a gente encerrar o segundo semestre que teve início lá em fevereiro. E está todo mundo muito apreensivo, porque para a gente é novidade. É novidade o curso, porque a gente está no primeiro ano. É novidade essa modalidade, porque até então nós tínhamos uma certa carga horária de cada disciplina que era online. Seria remoto, então a gente já estava utilizando a plataforma Moodle. Só que a gente utilizava para fazer uma atividade ou outra, a gente não utilizava sempre. Então, tá todo mundo muito preocupado, sem saber como é que vai lidar, sem saber como vão funcionar essas disciplinas, principalmente as disciplinas de prática. Nesse primeiro momento, vão ser ofertadas só as disciplinas teóricas, e vão ser ofertadas apenas 3 disciplinas. E, mesmo assim, sendo ofertada apenas 3 disciplinas e 3 disciplinas teóricas, a turma está apreensiva e eles demonstraram muita preocupação. E uma das coisas interessantes que eu achei da turma foi que todos os alunos que concordaram com a retomada do ensino remoto, eles concordaram com como posso falar? Considerando que os alunos, que todos os alunos pudessem ter esse acesso. A gente não quis aceitar que as aulas voltassem de forma remota sem que todos os alunos pudessem participar efetivamente das aulas, porque a gente entende que vai ser uma perda muito grande para o curso, principalmente para o nosso campus de Marabá, que a turma está iniciando. Então, a turma já está iniciando e está com poucos alunos, então o nosso medo é perder alunos por conta da dificuldade desse acesso. Então, para que não venham a excluir nenhum aluno, a gente acabou dizendo, não, a gente vai voltar, a gente quer voltar, a gente volta. Não que a gente concorde totalmente com o ensino remoto, porque a gente sabe que tem essa perda de... A gente compartilha muito informações com o ensino presencial. Às vezes, uma expressão, como vocês falaram anteriormente, uma expressão corporal, às vezes você vai tocar, o professor observa no aluno e o aluno percebe no professor. Então, acaba que com o ensino remoto, a gente não tem esse contato. Até tem, mas não 100%. Então, acaba havendo mais dificuldades quanto a isso. Então, a nossa turma aqui do campus de Marabá, ela está bem apreensiva quanto a isso. Mesmo as disciplinas sendo todas teóricas, mas está todo mundo muito preocupado, é tudo novidade, e tudo que é novidade acaba assustando a gente. Também tem a questão que, por conta da pandemia, né, ela trouxe diferentes impactos na vida de todo mundo, e a gente percebe isso quanto aos alunos. Existem alguns alunos da minha turma que eles moram em uma cidade vizinha, e por conta da pandemia, eles tiveram que mudar completamente a rotina deles, e devido a isso, eles acreditam que não teriam como voltar para cá, para Marabá, para estudar nesse momento. Então, observando que alguns cursos tiveram essa retomada de forma híbrida. Então, eles vão começar a ter aula de forma presencial, aos poucos, né, respeitando todas as normas. O nosso curso de música, ele não vai ter essa retomada. E alguns alunos ficaram felizes com isso pelo fato de que, se retomasse de forma híbrida, eles não teriam como continuar o curso, pelo fato de não poderem voltar para cá. Então, acaba que a gente observa esses dois pontos de vista, tanto dos alunos que vão poder continuar no curso pelo fato de ser de forma remota, como dos alunos que vão ter mais dificuldade com o curso por conta de ser de forma remota. Então, meu tempo está acabando já, mas eu só queria concluir aqui que, no meu ponto de vista, a princípio,
eu pensava muito que eu iria preferir aguardar esse ano, já que as aulas não tinham sido retomadas até agora, esperar iniciar o ano de 2021 e a partir do ano de 2021, se continuasse da mesma forma, aí sim a gente pensaria tudo como faria essa volta de forma remota ou presencial de forma híbrida, dependendo de como iria se dar no momento, né? Só que agora, o meu ponto de vista já é que é uma experiência. Então, é interessante que a gente tenha essa experiência, que a gente de adaptação, para que no ano que vem a gente possa fazer ainda melhor, porque o que a gente errar agora, no ano que vem a gente vai tentando consertar. Então, é uma forma da gente não perder o ano e é uma forma da gente também ir trabalhando e se ajudando no máximo que a gente puder. A universidade também disponibilizou o campus, rapidinho, vou tentar terminar. A universidade também ficou muito pronta a nos ajudar, enquanto aos alunos que não têm esse acesso, pois eles disponibilizaram, como não são tantos alunos que não vão ter esse acesso, que não têm esse acesso em casa, eles disponibilizaram de montar um cronograma para que esses alunos possam estar usando a internet do campus e utilizando o laboratório de informática do campus, claro, respeitando todas as normas. A gente ainda não sabe como vai se dar isso, porque as aulas vão iniciar agora dia 28, mas mesmo assim a universidade se mostrou pronta a nos ajudar, pelo menos aqui no campus de Marabá, a coordenação tem se mostrado muito pronta a nos ajudar e os professores têm estado próximos da gente, nos passando as informações. Então, a minha fala era essa. Eu, enquanto professora de flauta doce, eu não estou dando aula pelo fato de eu dar aula para crianças e as crianças que eu dou aula nem todas têm acesso à internet. Então, a gente optou por não estar passando esses conteúdos para eles, porque alguns iriam ficar atrasados, enquanto que outros teriam esse acesso, mas não totalmente. E enquanto professora de matemática, eu voltei para as atividades de forma com alguns alunos, não com uma turma cheia, mas com alguns alunos, eles estão tendo aula de forma presencial. São poucos alunos por sala de aula, mas foi decidido pela instituição que eu trabalho. Então, a gente acaba seguindo as normas, né, seguindo as regrinhas tudinho, mas a gente sabe que não é totalmente seguro para todo mundo essa volta presencial, e a gente sabe também que o ensino remoto, de certo modo, não vai ser benéfico para todo mundo, mas também não vai ser maléfico, porque a gente vai aprender muito com ele e ele vai nos ajudar bastante. Então, era isso. Oi, Sherida, muito obrigado pela sua fala. Como a gente só tem 10 minutinhos para encerrar, né, o tempo limite do nosso encontro, eu vou optar por não abrir novos diálogos, pelo menos a partir da minha fala. Antes de eu chamar a professora Cristina para encerrar, eu quero dizer o seguinte: a minha percepção geral da fala de todos vocês é de que eu fico muito feliz. Quando eu disse no início que eu fiquei feliz de ser convidado para mediar essa mesa de discente, é porque é quando eu, como posso dizer, é quando eu começo a crer um pouco mais no futuro e me livrar um pouco do pessimismo que às vezes me assola. Então, eu acho que vocês estão percebendo oportunidades nesse momento, estão dispostos a aproveitar essas oportunidades, mas também demonstraram uma consciência, uma consciência de que as oportunidades não estão postas da mesma forma para todo mundo. E é isso que eu peço que vocês continuem refletindo, né, à medida em que essa pandemia vá se reconfigurando. Nós não sabemos ainda como ela vai terminar. Nós sabemos que nós estamos num ponto que é menos pior do que quando ela começou, mas não sabemos ainda quando nem como ela terminará. Então, continuemos essa reflexão, continuemos buscando que essas oportunidades possam ser distribuídas da maneira mais igualitária possível,
E esse eu acho que é um dos aspectos que nós podemos cobrar do poder público, porque o poder público tem, sim, muita responsabilidade nesse sentido. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado por me permitir ouvir vocês, todas essas reflexões, e me fazer sentir esse otimismo no que virá, né, ouvindo os nossos alunos. Eu quero também deixar registrado, aqui, houve algumas manifestações no chat, né, mas o Tiago, em específico, ele apontou para um aspecto muito legal para que a gente reflita em casa depois, né? Ele, inclusive, disse que a pergunta podia ser para todo mundo. E ele disse o seguinte: nas falas até agora, dá para perceber que o ensino à distância parece se focar mais em fazer tarefas. Percebo isso na prática também. E falta aquelas discussões, o debate, o questionamento, a troca de experiências. Parece muito mais difícil de se criar afinidade. Sinto isso como um ingressante no curso de música da UERGS. E aí ele pede, né, que todo mundo reflita como sente isso. Quer dizer, será que é isso mesmo o que a gente perde, né, o que o Tiago está apontando, e aquilo que eu acho que a Bárbara chamou na primeira fala da relação espaço-tempo da sala de aula, que a tela não é capaz de proporcionar. Né? Pensem nisso, levem essa reflexão. Professora Cristina, eu sei que a senhora tem uma tradição de encerrar as mesas, a senhora já o fará com uma poesia. E sei também que a senhora precisa, em 6 minutos, estar participando de uma outra oportunidade. Mas se a senhora me permite, eu estou tão feliz de participar da mesa de hoje com discente, que eu quero dividir essa tradição final com a senhora com um poeminha de 1 minuto. Eu posso? Então, o meu é da Hilda Hilst. Né? Ele se chama Poemas aos Homens do Nosso Tempo. Eu vou ler só o número 1. É uma série de poemas aos homens do nosso tempo. Né? E ela diz assim: senhoras e senhores, olhai-nos. Repensemos a tarefa de pensar o mundo. E quando a noite vem a contrafação dos nossos rostos. Rosto perigoso, rosto pensamento sobre os vossos atos. A muitos os poetas lembrariam que o homem não é para ser engolido por vossas gargantas mentirosas. E sempre 1 ou 2 dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias. A ideia, meus senhores, essa é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Cantando amor, os poetas na noite repensam a tarefa de pensar o mundo. E podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente, no amante fazedor da palavra, do que na mão que esmaga. A ideia é ambiciosa e santa, e o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move, e mais forte há de ser, quanto mais parco aos vossos olhos possa parecer. Força, meus queridos, enfrentemos os problemas. O poeminha que eu li está numa coletâneazinha chamada 50 Poemas de Revolta. É da Companhia das Letras, para quem, enfim, gosta de livros e quer procurar, tá bom? Obrigado, professora, está com a senhora. Estão me escutando? Sim? Desculpa, eu estou com 2 mesas abertas aí, fechei uma, me desculpe. Então, é uma satisfação finalizar mais um encontro maravilhoso com vocês. E eu quero, então, compartilhar uma poesia da Elisa Lucinda. Então, 2 mulheres hoje sendo trazidas no nosso encontro. A Elisa Lucinda dos Campos Gomes, brasileira, ela é poeta, jornalista, escritora, cantora e atriz brasileira. Ela ganhou o troféu Raça Negra em 2010, ela também é atriz, ela atuou em vários filmes e também ganhou o Festival de Brasília em 2012. E eu vou compartilhar com vocês, então, com muito carinho, Correspondência. Remeta-me os dedos em vez de cartas de amor que nunca escreves, que nunca recebo. Passeiam em mim estas tardes que parecem repetir
o amor bem feito que você tinha mania de fazer comigo. Não sei, amigo, se era o jeito ou de propósito, mas era bom, sempre bom, e assanhava as tardes. Refaça o verso que mantinha sempre tesa a minha rima firme, confirme o ardor dessas jorradas de versos que nos bolinaram os 2 a 2. Pense em mim e me visite no Correio de Pombos, onde a gente se confunde. Repito, se meta na minha vida, outra vez meta, remeta. Um grande abraço para vocês. Agora eu vou para a defesa do meu estudante, Diego Herêncio. Um abraço carinhoso. Tudo de bom. Obrigada pelas presenças.